E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus. E ele o sarou. Sempre a multidão estava vindo, trazendo coxos, doentes, endemoniados, trazendo toda a enfermidade, todo o mal que havia no ser humano, trazendo para Jesus curar. E ele curava a todos. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Se você tem alguma questão que parece impossível para você, leve até Jesus, que ele cura. Ele tem poder para transformar o possível, o impossível em possível. O impossível ele faz, o possível é você que faz. E a multidão se maravilhava quando viam os mudos falar, os aleijados andar, os cegos ver, e ali o nome de Deus era glorificado. Tudo que Jesus queria era que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus, ele se importa conosco, corpo, alma e espírito. A alma deles estavam saciadas, o espírito deles estavam saciados, mas o corpo agora estava fraco, porque tinha 3 dias que eles não se alimentavam. E Jesus disse, se eu despeço eles agora sem alimentá-los, eles podem perecer no caminho. E ele falou para os discípulos a mesma coisa que ele falou na primeira multiplicação dos pães. Olha, dá de comer para esse povo. E os discípulos, é impressionante, eles já tinham experimentado a primeira multiplicação de pães e eles não aprenderam. Na segunda multiplicação, eles agiram da mesma forma. E Jesus, ele era pedagógico, Jesus, ele era didático. Jesus queria ensinar para os discípulos princípios que era para eles confiar nele. E Jesus sabia que eles não tinham aprendido com a primeira experiência, então vamos ter a segunda experiência. Talvez precisamos ter a terceira, a quarta, até aprendermos. Porque aprender é praticar. Enquanto eu não pratico, eu não aprendi. Então eu vejo nos ensinamentos de Jesus muita pedagogia. Jesus, ele usava de pedagogia, de repetição para ensinar os discípulos. Porque Jesus, ele conhece o nosso cérebro, ele sabe como funciona. Foi ele que fez, ele sabe cada neurônio, cada parte do seu cérebro, o lado emocional, o lado racional. Precisamos interligar essas duas partes, porque se eu ajo só com o lado racional, eu não alcanço, porque eu preciso agir também com o emocional. A fé, ela está do lado emocional, então eu preciso juntar os dois lados do meu cérebro, emocional com racional, para que as coisas aconteçam. E às vezes nós não alcançamos algo porque nós usamos só um lado do cérebro. Ou eu sou totalmente emocional e ajo só pela emoção, eu não vou alcançar, porque eu não vou dar continuidade, porque eu estou agindo pela emoção. Ou eu ajo só com a racionalidade, só racional. Eu não vou dar conta, porque aí não tem prazer no que eu estou fazendo, não tem alegria no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo obrigada, porque é só racional. Então eu preciso unir o racional com o emocional para que as coisas aconteçam. Então quando nós juntamos os dois, o milagre acontece. Não é só o emocional e não é só o racional. Precisamos aprender a unir os dois. Então Jesus mandou que a multidão se assentasse no chão. Jesus, ele fez o mesmo protocolo da primeira multiplicação. Porque Jesus, ele gosta de ordem, de decência. Então assentem-se todos, acalmem-se todos, porque agora é a hora do alimento. É a hora da provisão. Para recebermos a provisão do Criador, não precisamos nos desesperar. É só nos assentarmos e acalmarmos e ouvirmos Ele. Porque quando nós o ouvimos, a sua provisão vem. É só obedecermos. Jesus, ele nunca fica devendo nada para ninguém. Na matemática de Jesus não tem escassez, só tem abundância. Na matemática de Jesus nunca falta, só sobra.
Jesus, ele entendia disso. Na mente de Jesus não havia falta, não havia escassez, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai dele. O pai dele era o Criador, é o Criador de todas as coisas. O céu, a terra, os animais, tudo é dele. Ele sabia desse poder de multiplicação que o pai dele tinha. Então ele deu graças ao pai, agradeceu e deu à multidão. Ele sabia que Deus ia suprir. É fé, isso é fé. É com o pouco que temos que Deus vai fazer o muito. E Deus, ele sempre faz sobrar a quantidade que é dada. Foi dada 7 pães, ele fez com que sobrasse 7 cestos cheios de pães. A multiplicação de Deus é sempre 100 por 1. Se você deu 1 para Deus, ele vai te devolver 100. Acredite nisso. Mas você precisa saber os princípios. Não é simplesmente dar. Dar por dar. Dar porque alguém mandou dar. Não, é dar consciente. É dar usando o emocional e o racional. É dar entendendo por que está dando. A hora que você tem essa intimidade com ele, a hora que você anda com ele, e a hora que você obedece o que ele te pede, a recompensa vem. Acredite, a recompensa vem. Precisamos aprender com o Criador. Precisamos aprender princípios que transformam as nossas vidas, que mudam as nossas vidas, as nossas atitudes. Precisamos ser humildes, precisamos ter um coração ensinável. E ali, depois que a multidão estava saciada, corpo, alma e espírito, ele despediu a multidão. Jesus, ele quer saciar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Acredite. Jesus, ele tem o melhor para nós. Ele tem vida abundante para nós. Mas precisamos querer. Precisamos fazer como a mulher cananeia. Precisamos o adorar. Precisamos reconhecer quem ele é e quem nós somos. Cuidem do corpo de vocês, cuidem da alma de vocês, cuidem do espírito de vocês, porque só assim vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Você que me ouve no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aqui abaixo. E vamos juntos aprender a viver abundantemente, porque é essa a vida que o Criador tem para nós. Jesus, ele quer fazer de nós vencedores, mais do que vencedores.